Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Tudo sussa, né, Jorginho? Tudo na maravilha, mil maravilhas. Como é que é? Só na manha do jabuti. Só na manha do jabuti. Suave na nave. Suave na nave. Olha aí. Galerinha, hoje a nossa aula vai estar muito especial, porque a gente tem a nossa querida... Olha só, ela já está sorrindo. Ela já sabe que estamos falando dela. A nossa querida, a diretora do estúdio. Olha, a Thalita está sorrindo. Agora é ela vai rir de verdade. A nossa querida Aldelinda. Tudo bem, Aldelinda? Manda um alô para nossa garotada aí, para a juventude de toda Rondônia e nossos professores presenciais. Olha aí. Que maravilha, hein, Jorginho? A aula de hoje é uma aula muito interessante, porque nós vamos entrar um pouquinho na nossa disciplina irmã, a história, né, para a gente contextualizar a questão geográfica também, porque geografia e história, elas são duas disciplinas que sempre andam juntas. Então, a nossa aula de hoje a gente vai fazer vamos voltar. Na nave, vamos, suave na nave, vamos voltar no tempo. Vamos voltar um pouco no tempo para conhecer um pouco esse aspecto, né, do estado de Rondônia atualmente, mas como que ele foi criado, por quem foi criado, quando, né, e por quais motivos. E todo esse contexto histórico, ele é interessante, porque a gente acaba por entender o estágio embrionário de como tudo isso começou, por que esse estado é pujante como é hoje, mas tem toda a história. É isso que a gente precisa entender, beleza? Então, nossa aula já começou, minha galerinha. Vamos lá na tela, minha diretora Thalita. Grande abraço para nossa Thalita. Aula 11.1, né, Geografia de Rondônia. E hoje o tema nosso é Rondônia no contexto de segundo ciclo da borracha. Vamos marcar aqui, né? Usar o azul. O contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre Getúlio Vargas e criação do território federal do Guaporé. Muito bem, olha só, então são temas interessantes. A gente não consegue falar de Rondônia sem falar do presidente Getúlio Vargas. É isso, Carlinhos? Certinho. Então vamos lá para a nossa geopolítica de Rondônia, lá no contexto do Acre, no primeiro ciclo da borracha. Primeiro ciclo da borracha, que tem a ver com a Revolução Industrial, Jorginho. É isso aí. Que essa borracha, quando a gente fala borracha, nós estamos falando de uma árvore que dá origem para a borracha, que é a seringueira. Uma árvore típica da nossa região amazônica, floresta amazônica, que nós conversamos sobre isso no contexto de floresta amazônica, floresta ombrófila, e a seringueira, ela é uma espécie de árvore da nossa região, e que quando ela solta uma seiva, ela vai se transformar posteriormente na famosa borracha. E no primeiro ciclo da borracha, nós estamos no contexto histórico mundial da Revolução Industrial, e que os carros precisavam, não somente os carros, mas a indústria precisava da borracha para os primeiros utensílios, objetos que estavam saindo do forno, né, podemos dizer assim, dessas indústrias. É porque, em verdade, o que houve é a indústria automobilística, né, precisou fazer o pneu, e a borracha, descobriram que quanto mais aquecia ela, mais ela endurecia. E então, a esse processo de aquecimento a mais, chamou-se de vulcanização. Perfeito. Então, vulcanizava a borracha e ela se tornava mais dura, então inventaram o pneu. Inclusive, um dos precursores do pneu, Charles Goodyear. Goodyear, que deu o nome, né? Que deu o nome. Hoje nós temos a famosa empresa, né, Goodyear, mas foi Charles Goodyear que começou esse processo aí que nós podemos chamar de vulcanização, né, no qual o objeto principal era a borracha derivada da seiva da seringueira. Né? E já tem outra, né? Hancock também, que também é a marca. Não é isso? Hancock, que é outra marca de pneu. Então, vem desse tempo, desse momento do primeiro ciclo da borracha aqui na Amazônia. O Acre tem a ver com isso, porque o Acre não era nosso, e a gente vai ver. Tinha muitos brasileiros ali. Inclusive, deu problema que poderia ter um conflito entre nações, né? Brasil e Bolívia.
Perfeito. Nesse contexto é importante salientar que a região amazônica, o único acesso dela era por rios. Então, não havia ainda estradas, não havia aeroportos, então as pessoas chegavam nessa região através de navios percorrendo vários rios amazônicos, inclusive o Rio Madeira, o Rio Amazonas, foram muito utilizados para o transporte de pessoas e também para o transporte de mercadorias. Inclusive, boa parte dessa produção da borracha, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, percorreu trechos dos rios amazônicos. E Rondônia, o Acre, posteriormente, vai ser anexado ao território, foi muito importante nesse contexto de trazer muitas pessoas para o trabalho. Nesse período, Jorginho, só para o nosso aluno, ele já deve ter tido essa aula de história, mas nesse período, essas pessoas que estavam chegando aqui agora, eles eram chamados de arigós. Inclusive, no aqui Nordeste. Inclusive, aqui no em Porto Velho, criou-se foi um dos primeiros bairros a surgirem, era o Arigolândia, em homenagem a essas pessoas que vieram no início do século, final do século XIX, início do século XX para o trabalho. Na verdade, na época, né, a Arigolândia era um bairro afastado do centro, justamente por ser as pessoas pobres, nordestinas e seringueiros. Então, os arigóis vão para lá, que tem uma Arigolândia para eles. E hoje a Arigolândia é um bairro nobre aqui em Porto Velho. É isso? Então, perfeito. Contexto histórico, no espaço e no tempo, que às vezes esse tempo prega essa ironia. Um lugar que era desvalorizado, afastado, entre aspas, né? Porque hoje Porto Velho é muito maior. E era onde estavam as pessoas que eram mais carentes, as pessoas mais pobres, que realmente batalhavam para ganhar muito pouco, não é isso? Perfeito. É isso, vamos lá. Meu diretor, vamos lá na tela? Então, nós temos aí a questão do Acre, dentro do mesmo espaço geográfico, a Amazônia, produção de borracha, isso no final do século XIX, início do século XX, e essa área era uma área produtora. Produtora do quê? Da borracha, as bacias do Rio Madeira, do Rio Jamari, do Rio de Paraná, do Mamoré, do Guaporé, todas essas bacias eram utilizadas para o transporte e haviam muitos seringais espalhados próximos a elas. Então, essa produção percorria essas grandes bacias hidrográficas naquela época não era estado, nessa época era Mato Grosso, né? E Amazonas. Então, olha, a região ali do Acre, né, no primeiro ciclo da borracha, ela foi muito importante, deu origem à questão do Tratado de Petrópolis, não é isso? Então, o Acre era um espaço que não era rondoniense, brasileiro. Ele não tinha muitos bolivianos e os brasileiros entraram lá para tirar borracha. Inclusive, só para nível de conhecimento do nosso aluno, essa questão que você está falando aí do Acre, o Acre ele foi anexado ao território brasileiro depois pelo Tratado de Petrópolis, mas para ocorrer isso, teve toda uma série de situações, inclusive revoluções, conflitos armados entre brasileiros e bolivianos, né? Tanto que o Acre foi constituído através de conflitos entre os brasileiros, tanto é que eu cito o nome de Galvez, que é um personagem da história acriana, Plácido de Castro é um outro personagem dessa história acriana, que lutaram para poder o Acre ser ou vir a pertencer ao território brasileiro. Inclusive, eles até declararam-se independentes. Independentes. Plácido de Castro quis ter ali um país, uma nação. Então, dentro de todo esse contexto do primeiro ciclo da borracha, e acontecendo não aqui no Brasil, né? Mas no mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, a segunda revolução industrial tendo como a principal máquina era a combustão interna, né? Combustão interna, ou seja, inventaram um motor de combustão interna, ou seja, movido a gasolina e óleo diesel. Perfeito. Porque antes, né, só a nível de curiosidade,
Era as locomotivas, né? É um exemplo, professor, motor de combustão interna. Como assim? Tem a externa? Sim. Quando um trem, a Maria Fumaça, né? Tem ali onde coloca lenha. Então é aberta a combustão dela ali para dar pressão, porque ali à caldeira, frente, né? na caldeira a frente ali do trem é uma imensa caldeira, uma imensa panela de pressão que move, que tem tanta pressão que move As engrenagens para mover aquelas toneladas. Esse contexto que o Jorginho está mostrando para vocês é o contexto da estrada de ferro, ela está inserida, podemos dizer assim, no primeiro ciclo da borracha, porque navios a vapor, trens a vapor, todos eles foram criados nesse primeiro ciclo, já da Revolução. E quando já começa a finalizar a primeira Revolução Industrial, é que vai surgir os carros movidos a combustão interna, que é os carros movidos ao combustível fóssil chamado de petróleo. Exatamente, perfeito. Vamos lá no quadro, minha diretora. O seringueiro, né, era aquela pessoa que trabalhava na exploração, na retirada do látex. Olha só que interessante, Jorginho. Esses personagens, trabalhadores, eles saíam em torno das 4 horas da manhã para poder talhar, porque o corte na seringueira é chamado de talha. Cortar a seringueira para ela dissolver ou tirar, soltar aquele leite, aquela seiva. No caso, só esse personagem aqui, né? Porque esse aqui ficava dormindo, o seringueiro, estou falando de seringueiro. Era fazendeiro, né? Os seringueiros, fazendeiro que era o dono do seringal, né? Os seringueiros eram os que mais batalhavam. Era eles que faziam o talhamento da seringueira, colhiam a seiva, defumavam essa seiva para transformar em pelas de borracha e carregavam essas pelas de borracha. E essas pelas de borracha pesavam em torno de 40 a 50 quilos. E o seringal era o próprio território, né, cheio dessa árvore seringueira. E eles utilizavam um sistema, chamado sistema de barracão, onde tudo pertencia ao seringalista, que era o dono do seringal. E as casas aviadoras, quem eram? Eram estabelecimentos comerciais que se constituíram para abastecer os seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida na posse dela, realizar operações de venda para o exterior. Eram financiadas pelas firmas exportadoras, funcionavam, a princípio, exclusivamente em Belém e depois passaram a se estabelecer em Manaus, quando o governo do Amazonas decretou o beneficiamento do látex lá em Manaus. Então, Carlinhos, o texto está dizendo, né, que tinha as casas aviadoras, tinha a questão do dinheiro que vinha dessas firmas exportadoras, que o local era Manaus e Belém, é isso? Esse seringueiro, você falou no começo da aula uma coisa interessante. Nós não tínhamos estradas como nós temos hoje. Não. Essas coisas bonitas que você vê, que você acha que é ruim, imagine na época, tá? Era tudo floresta. Então, eles precisavam se manter. E muito desses seringueiros, estou sendo otimista, hein? Pelo menos 98% eram tidos como uma semi-escravidão. Porque eles chegavam para trabalhar nesse seringal, ele recebia lá todo o material, charque, farinha, facão, teçado, não é isso? E todo o material que eles precisavam já entrava endividado. E nunca terminavam de pagar essas dívidas, porque os preços eram altíssimos e, geralmente, pessoas com pouco ou nenhum estudo. Esse sistema que você está falando foi o que eu comentei agora há pouco. Falei o nome, sistema de barracão. Isso. Tudo pertencia ao seringalista, ao dono do seringal. Então, essas pessoas já vinham passando necessidade porque eram nordestinos, saindo de uma grande seca, vindo para a Amazônia tentar uma nova vida. Mas chegava aqui e se deparava com uma realidade, uma floresta inóspita, o endividamento, como você citou. Eles, então, praticamente viraram os escravos brancos dentro do sistema, né, da produção da borracha. Então, as pessoas sofreram muito para produzir essa borracha e que ia para a Europa via
via fluvial pelos rios da região amazônica. Até chegar no Oceano Atlântico. Perfeito. Vamos lá no quadro, minha diretora. Então, esse processo que vocês observam na foto é o talhamento, né, do seringueiro fazia para tirar a seiva da borracha da seringueira. Aí teve uma minissérie na Globo, né? Med Maria, que mostrou esse contexto, como é que funcionou na Amazônia. Ali tinha um contexto dos seringueiros, essa história que a gente acabou de contar, o seringalista, que era o dono do seringal, os indígenas, jagunços, as casas aviadoras, que constituíam uma espécie já de sociedade da época. A diferença era a posse territorial. Enquanto o Acre era reconhecidamente boliviano, como já falamos, hoje Rondônia era dividida entre o estado do Amazonas e Mato Grosso na época. Isso ainda tinha uma posse informal da Bolívia. Ok? Então, perfeito. Nesse contexto, Rondônia ainda não existia. Não, era Aqui tudo... era Amazonas e Vamos Mato dizer Grosso. assim, 95% era Mato Grosso e uns 5% Amazonas, que era justamente de Santo Antônio para baixo. Era do Amazonas, de Santo Antônio para cima, era tudo Mato Grosso. Então, olha só, essa região ali do Acre, os brasileiros entravam ali, né, através dos rios. Olha, através de que rios? O Guaporé, o Mamoré, o Abunã e o Madeira, utilizando essa extensa fronteira. Até hoje ela é um pouco desguarnecida, né, entre o Brasil e o Bolívia. Imagine na época, Carlinhos. É isso? Olha aqui o Rondônia, ó. Isso aqui não era Rondônia, isso aqui era Mato Grosso. Vamos começar a rabiscar, né? Então, isso aqui era o Mato Grosso e isso aqui não era do Brasil. Isso aqui era Bolívia. O estado okay? do Acre, o estado né? do Acre. Rondônia, por sinal, ele não tinha essa perfeição, não tinha atualmente essa perfeição de território, porque partes pertenciam ao Mato Grosso e outra parte pertencia ao Amazonas. E algumas áreas também eram anexadas ao território boliviano. E aí, posteriormente, né, com a utilização das hidrovias, vamos dizer assim, hidrovias da região de Rondônia, ou hidrografia, né? Amazonas, Mato Grosso, essas pessoas chegaram aos seringais espalhados por todo o contexto para produzir essa borracha. E os seringais dentro da floresta amazônica, isolados. Então, era um trabalho muito dificultoso. E aí, já por volta de 1903, nós vamos ter a anexação do território acreano através do Tratado de Petrópolis ao território brasileiro. Só que um detalhe interessante, essa assinatura do Tratado de Petrópolis envolveu dinheiro, envolveu libras esterlinas para comprar o Acre dos bolivianos e também impulsionar a construção, a segunda parte da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Bem, então, como o próprio mapa evidencia, nós temos aqui essas partes rachuradas, que é o litígio, a área litigiosa entre Brasil e Bolívia. Um detalhe, né? Só para nível de histórico, essas áreas litigiosas pertenciam ao chamado Barão do Rio Branco, né? Aí, então, olha só, o Barão do Rio Branco, né? Só lembrando, foi um dos maiores chanceleres que o Brasil já teve, né? Sim. Então, ele foi o responsável por fazer esse Tratado de Petrópolis e ele conseguiu evitar uma guerra entre Brasil e Bolívia. Então, o Barão do Rio Branco foi esse... não é chanceler o nome, tipo o ministro do exterior. Ele foi o que intermediou. Ele intermediou, esqueci agora a palavra ao certo. Então, o Barão do Rio Branco, ele é o responsável por fazer essa negociação, né? Vieram vários também chanceleres da Bolívia negociar lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ele evitou uma guerra. Ele evitou uma guerra entre Brasil e Bolívia. Rio Branco, ele é conhecido internacionalmente e como sendo um dos maiores embaixadores do Brasil de todos os tempos. Inclusive, essa região, como tinha muita seringa, e não só muito seringa, como também estava em evidência esse produto a nível mundial, o Acre nos custou
2 milhões de libras esterlinas. É um valor absurdo para a época, Carlinhos. Sim. Um valor absurdo. Por quê? Porque, imagina, em 1903, 2 milhões de libras esterlinas. Vale ressaltar que não é somente 2 milhões, né? 2 milhões para a questão do Acre. Ainda tinha a questão da estrada de ferro, teve mais dinheiro envolvido. Exatamente. Então foram 2 fatores. O dinheiro para comprar essa terra e o outro fator é que a Bolívia não tinha acesso ao Oceano Pacífico e ela queria também exportar a borracha dela e pediu para que o Brasil, nessa negociação de Rio Branco, né, do Barão do Rio Branco, que esse nosso país terminasse de construir a ferrovia da Estrada de Ferro. Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que depois ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo, que isso vai ser enriquecido com detalhes em história com Beto Lorismar. Perfeito. O Tratado de Petrópolis, ele já tem as suas primeiras características a partir de 1901, quando a Bolívia assina o arrendamento do Acre com a Bolívia Syndicate, tá? Nessa assinatura, a gente está falando exatamente a questão que a Bolívia Syndicate anexou parte do território que hoje nós chamamos de Acre a ela para poder fazer cobrança de impostos. Então, e o que acontece? Isso vai gerar conflitos entre os bolivianos e os brasileiros que viviam nessa região, explorando e também exportando a produção de borracha na região do território acreano. E em 1903, então, o Barão de Rio Branco vai intermediar então, a assinatura do Tratado de Petrópolis, onde foi, como nós falamos, foi comprado por 2 milhões de libras esterlinas e o Brasil se comprometia a, então, construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, certo? Isso nós estamos falando no início do século, primeiro ciclo da borracha. A Estrada de Ferro foi inaugurada por volta de 1915, certo? E a partir de então, quando ela é inaugurada, a produção de borracha decai. Sabe por quê? Porque os asiáticos já tinham levado sementes de seringa para a região da Malásia e ali colônias inglesas, né? Todas elas colônias inglesas, e começaram a produzir a sua própria borracha. Só lembrando, né, agora eu lembrei aqui, ele foi ministro das Relações Exteriores. Ele foi um dos maiores diplomatas do Brasil de todos os tempos. O Barão do Rio Branco, ele foi responsável por incorporar ao território brasileiro mais de 900 mil quilômetros. Então, o cara era meu amigo, era um negociador nato. Isso com ele era um exímio, né? Uma pessoa muito bem, que falava muito bem, era uma pessoa muito bem dedicada aos estudos. Então, ele era uma pessoa que era excelente em negociar. Certo. Barão do Rio Branco. Então, nós temos aí o primeiro ciclo da borracha quase se encerrando, juntamente com a inauguração da Estrada de Ferro. Passa-se em torno de 30 anos, média de 30 anos, nós vamos chegar na metade do século XX, quase na metade do século XX, em 1940. O que acontece em 1940 historicamente? Nós já temos o presidente da República, o Getúlio Vargas, e é um contexto, alunos do primeiro ano, Getúlio Vargas, todos os períodos que ele governou o Brasil, caem no Enem. É uma dica que a gente está dando. E o que acontece? Getúlio Vargas, ele tem vários projetos. E um dos projetos era da região amazônica, onde ele vem para a região assinar, ou já tinha assinado, o Tratado de Washington, referente ao segundo ciclo da borracha. Esse Tratado de Washington agora era para trazer trabalhadores, mais uma vez, para a região amazônica, para o trabalho da extração da borracha, porque mundialmente estava ocorrendo a Segunda Guerra. E essa Segunda Guerra precisava de matéria-prima, borracha, e só havia aonde? Na Amazônia, porque a Malásia e as colônias inglesas tinham sido invadidas pelos japoneses. E nesse contexto, Getúlio Vargas assinou o Tratado do Oeste, de Washington,
onde o Brasil se comprometia a produzir essa borracha para os americanos e para os ingleses. Nesse contexto também, ele vem a convite de Aloísio Ferreira para a região de Porto Velho. Era para ele ficar 3 horas, ficou 3 dias em Porto Velho. E nesse contexto, em 1943, nós vamos mudar o nosso nome. Olha só que interessante, aqui ó, 1943, nós vamos ser chamados agora de Território Federal do Guaporé. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, é chamado de brasão de Rondônia. Ele tem contextos históricos importantes. Esse 1943 que vocês observam aí é o ano que Getúlio Vargas assinou o decreto que criava o Território Federal do Guaporé. Getúlio Vargas estava aqui em Porto Velho, juntamente com Aloísio Ferreira, que era um grande político da nossa região. E ele desembarca por hidroavião no Rio Madeira, sobe os barrancos do Rio Madeira, fica ali na área próxima à Estrada de Ferro, passa pela Vila dos Operários, inaugura os Correios, então inaugura uma das primeiras escolas do território federal, que é o Barão dos Solimões. Getúlio Vargas esteve aqui agora no território federal do Guaporé, Jorginho, presidente do Brasil, grande presidente. E nesse contexto, a Marcha para o Oeste era para desenvolver a questão populacional e integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste. Era uma política criada por Getúlio Vargas para aumentar esse contexto populacional e, vamos dizer assim, econômico da região amazônica. Cadê Rondônia aqui? Rondônia não existia nessa época. Lembrando que nós estamos em 1940, 40 era Mato Grosso e Amazonas. Só vai mudar em 1943, que aí vai ser chamado Território Federal do Guaporé. Mas, por favor, não risque. Não, eu não vou riscar a nossa Aldelinda. Ela teve que sair da frente. Oh, meu Deus do céu, está me riscando. Mas é importante o nosso aluno saber o contexto histórico e geográfico, porque nós temos, então, agora a Constituição do Território Federal do Guaporé. Terras desmembradas do Amazonas e do Mato Grosso. E aí criado o Território Federal. Então, o aluno tem que ficar atento que antes de 1943 era assim. Rondônia não existia, ok? Nem Rondônia, nem Tocantins, não é isso? Que era Goiás, bem aqui. O Mato Grosso do Sul também Mato Grosso do Sul também não existia. Um detalhe, Jorginho, só uma dica para o nosso aluno. Em 1943, nós não tínhamos muitos municípios. Quando é criado o Território Federal do Guaporé, foi criado Porto Velho, Guajará-Mirim, Santo Antônio do Madeira e Lábrea. Eram 4 municípios que nós tínhamos. Nesse contexto, depois de 1943, Lábrea volta para o Amazonas, é devolvido para o Amazonas, Santo Antônio é anexado ao território, a cidade de Porto Velho, aí só fica Porto Velho e Guajará. Então, como você falou, né, esse contexto histórico, estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, como diz o texto, lá na década de 40, vou mudar aqui a cor, colocar um verde. A Europa estava sob guerra, né, porque a Polônia foi invadida pelos alemães, enfim, desencadeou a Segunda Guerra Mundial. E quem era o presidente? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eles vão ver isso com mais riqueza de detalhes em história, mas ele era simpatizante do nazismo, então ele adotou política de neutralidade, é isso? Mas, no decorrer do conflito, o Brasil, que dependia de investimento dos Estados Unidos, ele não resistiu à pressão, ok? Veio o presidente dos Estados Unidos aqui conversar de pé de orelha com o Getúlio Vargas. Que é aí que eles assinam o Tratado de Washington de 1943. É um tratado assim que foi assim amigável, mas assim, ó, é o seguinte, meu amigo, tu tá comigo ou não tá? Tinha que tomar partido, tomar um lado. Nada de neutralidade. Ou tu tá comigo e eu invisto muita grana no Brasil, ou você vai lá pro lado do nazista e a gente também te detona. Foi mais ou menos esse foi o papo que teve entre Roosevelt e o presidente Getúlio Vargas. Ok? E ele não resistiu a essas pressões políticas
internas também do Congresso Nacional, senadores e deputados, não é isso? E aí o Brasil teve que assumir a posição favorável aos interesses dos norte-americanos e abandonaram a neutralidade e, inclusive, mandou o exército lá para a Europa. Só contextualizando a questão histórica, Brasil e Estados Unidos, além de ser favorável, mandou, como você disse, teve que mandar soldados para a batalha na Segunda Guerra Mundial e também colaborar na produção, porque agora, com a assinatura do Tratado de Washington, o governo brasileiro se comprometia a fornecer matéria-prima para a indústria norte-americana, Jorginho. É isso. Então, o presidente norte-americano falou, olha, cara, é o seguinte, você é meu amigo pra caramba, você tá comigo ou não tá? É o seguinte, se tu tiver comigo, eu vou investir muita grana, eu vou ajudar vocês a fazer a indústria de base de vocês, né, a siderúrgica nacional, eu vou implementar estrutura para que você tire a borracha daqui e mande lá para a guerra, porque o Japão invadiu a Malásia, que a gente tirava a borracha lá de graça. E aí a gente está falando que vai iniciar o segundo ciclo da borracha. Agora o nome dessas pessoas que vêm para a região amazônica não são mais arigós, são chamados de soldados da borracha. Exatamente. Os soldados da borracha, e um detalhe importante, eram pessoas que iriam receber um salário, Jorginho, em torno de $100. Olha só, para poder retirar essa seiva da floresta amazônica e mandar para a indústria bélica norte-americana e inglesa. Inglesa, francesa. Então, nesse contexto, né, dessa livre e espontânea pressão que Getúlio Vargas sofreu, foi muito melhor. Inclusive, o Banco da Amazônia, que antigamente era chamado Banco da Borracha, foi daí que ele surgiu, que hoje é chamado Banco da Amazônia. Perfeito. É isso? Diretora, coloca na tela, por favor. Então, o governo de Getúlio Vargas inicia uma intensa propaganda para o segundo ciclo da borracha. Tanto que é que ele cria órgãos ligados a ele para fazer propaganda, cadastramento de pessoas para vir nessa produção. Aqui vocês observam alguns folders, perfis, né? Da propaganda política, juntamente com o que eles recebiam na época para vir trabalhar na floresta amazônica. E o ciclo da borracha, ele durou somente 3 anos, de 1942 a 1945. Graças à assinatura do Tratado de Washington, os soldados da borracha vieram para poder produzir essa borracha para a indústria americana, certo? E esses seringais espalhados em todas as partes das bacias hidrográficas amazônicas, foi importante nesse contexto. Da Segunda Guerra Mundial. Para a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muitos navios que traziam, Jorginho, pessoas lá do Nordeste, foram afundados por navios alemães na costa brasileira. E essas pessoas vinham com maior alegria, Jorginho, porque... Sentindo patriota, né? Patriota, e até porque iriam receber um salário. Mas era pura ilusão, Jorginho. Que faziam exercício igual o exército mesmo ali, tá vendo? Por isso que eram soldados da borracha. Isso, porque faziam eles se sentirem assim. E assim eles se sentiam realmente. Então foi um grande marketing feito pelo governo federal, novamente, né, a implementação de políticas públicas, que interveio aqui na região amazônica e precisamente no território federal do Guaporé. E aí, como já falamos sobre a questão Carlinho falou, não é isso? 1943, criação do território federal do Guaporé, terras desmembradas do Mato Grosso e Amazonas, os 4 municípios criados por Getúlio Vargas, liderados por Aloísio Ferreira, personagem importante da nossa história, tá? Lábrea, Santo Antônio do Madeira. Lábrea, lembrando que é lá dentro do Amazonas e depois foi reincorporado ao Amazonas por pressão política dos deputados federais do Amazonas que requereram isso juntamente ao presidente do Brasil. Perfeito. Depois Guajará-Mirim, em Porto Velho e Santo Antônio. Santo Antônio foi anexado a Porto Velho devido à sua proximidade. Outro detalhe importante sobre o território federal do Guaporé é a questão política que envolvia nessa época. Acabamos de falar. Era uma pressão muito grande. Isso, Lábrea não tinha comunicação, a logística era muito difícil para chegar até Porto Velho, Carlinhos. Então a comunicação deles já estava melhor estabelecida com Manaus. Então aqui tinha também o poder político também mais próximo aos políticos de Manaus. Então foi a pressão
tensa para que Lábrea voltasse para ser do Amazonas. Os órgãos governamentais criados por Getúlio Vargas no segundo ciclo da borracha, nós vamos citar, por exemplo, o SAVA, o CAETA, são alguns, o SENTA, são alguns órgãos ligados a esse trabalho que o governo criou, né, de cadastrar, trazer. CAETA, Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Eles contratavam e conduziam os nordestinos aqui para a região norte. E o SENTA era esse serviço especializado de mobilização de trabalhadores para a Amazônia. Esses dois órgãos ficaram responsáveis pelo recrutamento, condução até os seringais de todos esses nordestinos que vinham lá do Nordeste. O segundo ciclo da borracha ele vai encerrar praticamente já no fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque agora não precisava mais do produto. Isso, os Estados Unidos e aliados retomaram a Malásia, né, que era a produtora deles de seringa. Aí o aluno pode perguntar, professor, por que o senhor falou que só tinha na Amazônia? Sim, é um dos maiores exemplos de biopirataria que se tem notícia, não é isso? E bem no início do século, né? E bem sucedida. Bem sucedida. Aí, professor, mas por que é bem sucedida? É bem sucedida porque está na faixa climática parecido com o da Amazônia, mesmo tipo de clima, mesmo tipo de solo. Então, vai ter todas ali os fatores favoráveis para que tenha sucesso essa plantação na Malásia. E nós citamos nessa aula, a gente falou de Charles Goodyear, você falou de Hankook, e a gente tem que falar de Henry Ford, né? Ford criou uma grande companhia lá nos Estados Unidos, que é a companhia Ford, mas também, se você sabia, Jorginho, inventou o carro. Inventou o carro, mas também ele criou uma cidade na Amazônia. Isso, a Fordlândia. A Fordlândia. Exatamente. E está dentro do mesmo período histórico, porque ele precisava da matéria-primas da seringueira, no caso, a borracha, para seus automóveis. Se você tiver interesse de pesquisar, buscar aí sobre Fordlândia, está dentro do mesmo contexto histórico e é importante para conhecimento. Beleza. Era o que tínhamos para hoje. Daqui a pouco a gente volta com o nosso resumão, hein? Tchau.